quis a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso nos permitir mais essa rica e feliz oportunidade de podermos estar juntos em Cristo Jesus para mais esse trabalho. Vamos, meus irmãos, nos harmonizar. Vamos em busca das forças benditas de Deus Pai Todo-Poderoso, para que cada um na sua individualidade no dia de hoje possa realmente receber tudo aquilo que necessita para a sua vida terrena, para a sua vida espiritual. Vamos emitir manhãs, silenciosamente, harmoniosamente. Vamos nos mediunizando para iniciar o nosso trabalho. Manhã. Salve Deus, meus irmãos. Vamos hoje novamente iniciar com a conduta doutrinária. É um trecho de uma das cartas da tia, onde ela diz o seguinte: quando assumimos o compromisso de embarcarmos nessa viagem, viemos equipados do bem. Assumimos o compromisso para o reajuste de um débito, o qual não somos obrigados a assumir. Porém, tão logo chegamos, pagamos centil por centil do que prometemos. Meus irmãos, entre nós, falando francamente, há dois tipos de karmas. Aquele que muitos desejam que seja karma, ou se escondem, às vezes por seus atos não muito decentes, alegando karmas, né? Precisamos frisar isso, porque nem tudo é karma. E também as nossas dívidas espirituais, nossas dívidas transcendentais, que nós usamos, que isso veio do catecismo, a palavra karma. O correto, né, chama-se lei de causa e efeito. O que quer dizer isso? Em uma encarnação, nós endividamos, vamos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos a oportunidade para acertar esta dívida, nos deram a oportunidade, reencarnamos com o objetivo de sanarmos esse mal, esse débito que adquirimos numa encarnação passada. Então, é a lei de causa e efeito. Houve uma causa, né, provocada por nós. Hoje nós vamos receber esse efeito, que é o impacto da dívida. E, meus irmãos, há só duas leis para que se entenda bem isso. Paga quem deve, cobra quem tem direito. Não há outro arranjo. Não existe outro tipo de acerto. Ele pode vir de N maneiras. Pode vir pela dor física, né? Pode vir pela dor moral, pode vir pela dor material, que é financeira, econômica, enfim. Mas não há outro meio. Por isso que nós sempre falamos que esse grupo é um grupo privilegiado. Porque além de aprender, de conhecer a ciência dos mundos etéricos, lhe é dado, pelo seu trabalho mediúnico, de minorar, de aliviar esta dívida. Por quê? Porque tem esclarecimento. Nós temos consciência por que nós estamos passando por aquilo. Imaginem, nós, antes de estarmos aqui, qual seria a reação? Será que nós sobrevivíamos a determinadas situações? Será que estaríamos como estamos hoje se passássemos por onde já passamos? Meus irmãos e meus mestres, se o Pai Seta Branca pudesse, Ele nos levaria todos de uma vez só para a nossa origem. E lá estaríamos todos felizes. Só que há um porém. Para se chegar na origem, nós falamos da origem do terceiro ciclo com os senhores, já não falamos? Falamos ou não falamos? Falamos. Então, que eu comentei, é o céu. Para que lá possamos chegar,
Nós precisamos ter a tranquilidade de encarar a todos que estão lá. Nós temos que ter a tranquilidade de não se envergonhar de ninguém que nós formos encontrar na nossa origem. E isso só poderá acontecer se nós não tivermos débitos nenhum com eles. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Então, meus irmãos, nem Jesus, nem Pai Santa Branca, ninguém, nem um bendito preto velho, uma bendita preta velha, um caboclo, ninguém, meus irmãos, poderá resolver o nosso problema. Cada um de nós tem que assumir essa responsabilidade conscientemente. E de que maneira seja que ela chegue até nós, nós teremos que pagar essa dívida. Muitos se endividam mais, outros preferem deixar a situação do mesmo jeito. Será, meu irmão, que teremos a oportunidade de uma nova encarnação? Para um reencontro, para um acerto? Por isso, mestres, há necessidade de se ter muito cuidado. Dívidas se adquirem com muita facilidade. Muita facilidade. Eu vou lhes contar uma pequena história, experiência minha, nesta encarnação. Nos idos de 1969, eu fui construir uma residência, uma casa. E um arquiteto, pessoa conhecida nossa, pessoa de relações de outros amigos nossos, fez o projeto da casa. Depois ele propôs a executar o projeto, a construir. Eu concordei. Mas logo nós nos desentendemos. Ele não tinha, acho que ele tinha pouca doutrina e eu não tinha nenhuma. E nós desentendemos. Logo na fundação. Daí diz, eu vou te levar para a justiça. Eu digo, olha, você é um picareta, pode ir para a justiça. Eu ainda devia os trocados, realmente ele ainda tinha os trocados a favor dele. E digo, e esse trocado você vai buscar na justiça também, que eu não vou te pagar. Tudo bem. Passado uns tempos, eu já estava aqui, eu soube que ele tinha desencarnado. Num acidente, vindo de Lusiânia, ele vinha de Belo Horizonte, mas naquelas 7 curvas, logo para lá de Lusiânia, muitos de vocês devem conhecer ali, ele entrou debaixo de uma carreta e ele morreu, e a esposa dele estava com ele, também faleceu. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu venho aqui no Angical, né? Não, pelo contrário. 20 anos atrás, uma entidade me chamou nos tronos. Diz, ai meu filho, tem um estrangeiro que quer falar com você. Eu digo, tudo bem, meu pai. Sentei no trono, ele deu passagem. A primeira coisa que ele falou, eu não sou picareta. Eu digo, ô Profitóis, você aqui. Logo, quando ele me falou a palavra, eu logo sabia quem estava ali. Ele hiper revoltado. Hiper revoltado. Eu conversei com ele, e dias antes, uma semana, eu tinha encontrado com o filho dele. Eu encontrei com fulano de tal, seu filho. Diz, ele não é meu filho, coisa nenhuma. Eles são filhos da minha companheira, que também faleceu comigo. Aí eu abandonei minha família na Espanha, ele era espanhol. Eu não sabia disso, ele nunca tinha me dito isso. E eles estão vibrando, estão com ódio de mim, não me perdoam, é aquela história. Bom, conversei bastante com o Profitóis, fiz o batalhão, digo, graças a Deus estou livre do Profitóis. Há uns 8 anos atrás eu comecei a construir uma casa que eu resido hoje. Foi um pedacinho, parou, foi outro. No acabamento, o mestre diz, Nestor, tem alguém andando nessa casa. Digo, você está assombrado, não é possível, você é um doutrinador? Quem que podia estar andando nessa casa aí? Diz, tem. Né? Novamente a entidade me chama, vou lá, Profitóis de novo. Digo, mas Profitóis, depois de 20 anos você aqui ainda, você não vai acabar aquela casa. Eu digo, eu nem quero. Se você acha que tu precisa de casa, não precisa não. Se quer para você, eu te dou. Né? Aí conversei com ele de novo, coisa e tal.
Aconteceu mais uns detalhes, mas isso não é importante. Foi feita a elevação, o professor foi embora. Só porque eu chamei um profissional de picareta. Não é tão difícil, meus irmãos, a gente adquirir dívida. Ele era um grande artista, ele desenhava muito bem, pintava quadros, realmente ele era um alto profissional. E isso o feriu, não pelo dinheiro. Ele não falou de dinheiro que eu fiquei devendo para ele. Nem do negócio, feriu, ele se sentiu humilhado. Feriu no que havia de mais nobre dentro dele, que era a profissão e a capacidade que ele tinha como um profissional. Só estou contando para os senhores que não precisa matar ninguém, não. E principalmente, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. É com a família. Porque o relacionamento na Terra, estou respondendo uma pergunta que fizeram aqui. O relacionamento na Terra, a família terrena é família kármica. É montado um programa. E é o reajuste kármico. Principalmente, meus irmãos, os filhos. É muito sério. Porque, geralmente, na grande maioria, nossos filhos são nossos cobradores. E Jesus, no seu imenso amor, nos concede essa liberdade, essa oportunidade de podermos, desde que eles nascem, a emitir o amor, o carinho, para que ele possa crescer, possa ser orientado, possa ser encaminhado pela bênção de Deus. Às vezes ao contrário, às vezes nós não conseguimos, os pais sofrem terrivelmente, muitas vezes os pais se envergonham terrivelmente com ações de filhos, mas nunca um pai, principalmente a mãe, poderá virar as costas para um filho. Ou usar o filho como instrumento de chantagem e tanta coisa que a gente vê. O acerto de um casal, o desacerto de um casal, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, mas os filhos devem ser poupados. Meus irmãos, a família tem toda a proteção do mundo espiritual. Toda a proteção. Porque é ali que se realizam, que acontecem as grandes libertações. Às vezes uma mãe que sofre pelo filho anos a fio, desencarna, chega do outro lado, vai ver, é um grande amigo. Não tem nenhum laço, nenhum parentesco familiar no mundo espiritual. Há casos, existem casos onde às vezes, numa família kármica, um ali é um parente espiritual daqueles que se encontram ali. E ele vem ali para, às vezes o karma é muito pesado, é muito difícil. Ele pede a Jesus a oportunidade de vir ali para poder ajudar para que aqueles espíritos se reajustem por amor. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Eu estou conseguindo alcançar a cabecinha de vocês? Então vejam bem, nós, conhecedores da doutrina de Jesus o Caminheiro, temos todas as condições de percorrer o nosso trieiro kármico e se reajustar por amor. Basta que tenhamos consciência do que está acontecendo em torno de nós. E para que isso haja, meus irmãos, para que haja realmente essa consciência, nós precisamos trabalhar espiritual, porque a evolução acontece no trabalho espiritual, na manipulação de energias, no aprendizado junto aos mentores, junto às mensagens que nós ouvimos. Às vezes estamos trabalhando com a entidade, quantas mensagens lindas que nós assistimos, quando realmente estamos imbuídos pelo trabalho, que estamos ali por amor.
E não como muitas vezes acontece, o doutrinador está desligado, sai uma interferência. Meus irmãos, só as mensagens que são dadas para esses queridos pacientes que aqui chegam, se nós ouvirmos e aproveitarmos 1% de cada mensagem, todos nós estaríamos muito bem. Meus irmãos, o karma não é um negócio. A nossa corrente é kármica. A corrente indiana do espaço, do Oriente Maior, é uma corrente kármica, meus irmãos. É a corrente onde acontecem N reajustes, inclusive entre nós mesmos. Agora imaginem, se nós não conseguirmos superar na nossa família, nós vamos conseguir superar aqui? Vamos não. Nós temos condições de levar essa missão para frente. Vocês acreditam que em casa nós somos uma coisa, que somos outra? É possível? O que vocês acham? Meus irmãos, nós temos que pensar, raciocinar. Nós podemos ser espertos. Nós podemos enrolar um aqui, outro ali. Mas, na realidade, nós não vamos enrolar nunca, porque a nossa consciência não permite. E essa consciência nos vai acompanhar além do túmulo, meus irmãos. É a mesma. E no mundo etérico, no mundo dos espíritos, é ser ou não ser. Não importa se seja do lado evoluído ou do lado involuído. É ser ou não ser. Nós somos o que realmente somos. Nosso maior juiz é a própria consciência, meus irmãos. É o que nós vamos realmente enfrentar. Por que uma reencarnação é tão valiosa? Por que uma reencarnação é uma bênção divina? Porque, meus irmãos, aqui nós não sabemos quem é quem realmente. Aqui cada um está num escafandro de carne e osso, que nós chamamos plexo físico, mas nós não estamos vendo quem está por trás ali. E se nós pedirmos um copo d'água se estivermos com sede, ele pode não ceder. Se ele negar, o outro cede. Se pedirmos um prato de comida, se batermos em 10 casas, 9 podem negar, mas um dá um prato de comida. No mundo espiritual não tem disso não, meus irmãos. Lá não tem essa caridade, não. Lá não existe isso não. Ó, isso mesmo. Lá você não ganha um bônus se você não trabalhar. Você não ganha nada. Um gole d'água. Nada. Sim. É assim. Lá não tem essa caridade não. Lá é o mundo da razão. E tem uma coisa. Ninguém pode fazer, nem que queira, não tem jeito. Não pode. É o mundo da razão. É o mundo, vocês vão encontrar cartas da tia, onde é o mundo onde as razões se encontram. Várias vezes eu vi tia chorar e dizer para mim assim, Nestor, eles não têm amor no coração. E realmente não tem, porque é a razão. Eles sabem que você está sofrendo, que você está desesperadamente sofrendo. Eles sabem que se você não trilhar, ele te ajuda, mas não pode entrar no teu livre-arbítrio. Olhem, quando uma entidade repetir um alerta para vocês 2 vezes, é porque ele quer vocês bem demais. A terceira nunca lhe dirá, porque se ele disser, ele já está entrando no teu livre-arbítrio. E não pode, ninguém pode entrar no livre-arbítrio nosso. Creiam-me, há entidades que têm tanto bônus, que com certeza poderiam levar o filho espiritual deles aqui da Terra, se for preciso até com o corpo e tudo, desintegrar em qualquer lugar e levá-lo. Altíssimas hierarquias. E não podem fazer nada. Ele terá que se evoluir pelo seu aprendizado aqui na Terra, pela sua caminhada. É a razão, meus irmãos. É a lei. É a lei universal. Paga quem deve, cobra quem tem direito, meus irmãos. Salve Deus. Bom, o que é karma nós já vimos, né? O que é a lei de causa e efeito nós já vimos, né? Que é a mesma coisa. Planeta Terra, vamos falar sobre o nosso planetinha, né? Querido planeta Terra, um pedacinho do Brasil, né?
que faz parte do planeta Terra ainda. Como é visto pela espiritualidade esse planeta? Eu já comentei com os senhores, parece que no encontro passado, ou no primeiro, não sei. Aqui, essa terra abençoada, para o mundo espiritual, aqui é uma prisão. Esse planeta foi preparado por Jesus, depois ele desceu aqui, veio aqui, né? Trouxe a mensagem do sistema crístico, construiu casas transitórias, que a missão de Jesus não foi só trazer a mensagem. A grande missão de Jesus foi construir uma série de casas transitórias para que facilitasse essa movimentação de entidades, de espíritos que reencarna, desencarna, fica preso numa colônia determinado tempo para se esclarecer, ser doutrinado. Outro vai para uma colônia mais evoluída e assim por diante. O que nós chamamos de sistema crístico. Se algum parente dos senhores, qualquer um dos senhores que estão me ouvindo aqui, perguntarem: cadê fulano de tal? Ah, fulano de tal está na Terra pagando pena. Chama-se reencarne. Salve Deus. Devemos obediência às leis físicas da Terra? Claro. Vejam bem, se nós somos físicos, nós estamos diretamente presos à Terra. Nosso corpo é um corpo animal. Se nós formos contra as leis da natureza, que nós chamamos leis da natureza, não é isso? Nós estamos indo contra nós mesmos. Sabe Deus? E é tanto que a mensagem do Pai diz: as leis físicas que te chamam à razão são as mesmas que te conduzem a Deus. Sabe Deus? Então, meus irmãos, não tem como, sabe Deus, não tem como burlar as leis físicas da Terra, porque nós somos físicos. Nós também somos natureza. E esse habitat do nosso espírito, a Terra vai o consumir um dia. Nós somos racionais, mas temos um corpo animal. Salve Deus. Quer dizer, se quisermos ser felizes, teremos que trilhar as leis da Terra. Sendo tendo em mente que quando termina o nosso direito, começa o do vizinho. Porque muitos irmãos queridos entendem que ele só é médium quando ele coloca o uniforme. Ele tirou o uniforme e deixou de ser médium. É possível isso? Falar de amor, meus irmãos. Fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Falar de doutrina é fácil. Agora, praticar, quer dizer, transformar esse conhecimento nosso em energia, em trabalho, na prática, ele é muito difícil. Mas precisamos tentar, né? Passo a passo. Né? Primeiro, ser tolerante, né? Ter paciência, depois ser tolerante. Devagarinho nós possamos a observar que as pessoas, todo ser humano, por mais terrível que seja o quadro dele, ele tem coisas boas. E se nós vibrarmos com essas coisas boas que ele tem, ele poderá ter a oportunidade de melhorar. Como nós melhoramos. Por que nós melhoramos? Porque alguém, nosso pai, nossa mãe, um professor, um amigo, uma entidade, não importa. Alguém acreditou em nós e viu que nós tínhamos coisa. Não éramos de todos tão maus. A evolução, o que é a evolução, meus irmãos? É perceber as pequeninas coisas que para a maioria são insignificantes. Sabe Deus? A Terra passará por uma transformação nesse final do ciclo.
Bom, meus irmãos, esse planeta, na contagem dos engenheiros siderais, sabe Deus, ele está no 5º ciclo. Quer dizer, ele já chegou à fase adulta, à fase do amadurecimento. No 7º ciclo, que nós não sabemos quando será, pode ser amanhã, pode ser daqui não sei quantos mil anos, esse planeta, ele passará a agasalhar espíritos de uma outra faixa hierárquica. Ele vai se evoluir, ele vai se tornar etérico para os físicos, entendendo? Que por algum lugar o detectarem. Ele está em plena transformação. Ele já foi muito agredido por nós. Quando falo nós, os moradores desse planeta, de todas as maneiras possíveis. A Terra é viva. Tudo vive na Terra, tudo vibra. Ele também vibra. E ele está muito impregnado, muito pesado. A aura do planeta Terra, a crosta está terrível. E creia-me, o pico mais alto que existir aqui na Terra vai ser lavado pela água. Porque só a água consegue desimpregnar, consegue limpar. Como vai acontecer? Vai acontecer da seguinte maneira. A nossa terra natal, que nós estamos procurando descobrir o caminho de volta, que é a Capela, planeta mãe, determinado ciclo, ele se interpõe entre o Sol e a Terra. Ele passa, tem uma órbita que ele vai passar. Só que, segundo os cientistas, já detectaram esse planeta. Se já detectaram, é sinal que ele já está vindo. Que ele pertence a uma outra galáxia. Eu não sei se eu vou achar um recorte. Se eu achar, eu anexo para vocês. Aí numa carta. Ele tem, parece que 54 vezes mais luminosidade que o Sol. E é 140 e tantas vezes maior que o Sol. E ele não é do sistema solar. Ele é de um outro sistema, de uma outra galáxia. É tanto que levarão 7 dias e 7 noites a contagem. É o tempo que ele vai gastar para atravessar, né, entre o Sol e a Terra. Vocês imaginem o que vai acontecer com a Terra. Sem lua, sem maré. A força magnética desse planeta. E é a força magnética desse planeta que vai arrancar essa crosta com esses espíritos e jogá-los para um outro lugar. Se lá para frente eu achar que nós devemos conversar com isso mais um pouquinho, eu conto mais um pouquinho para vocês. E a nossa função, o compromisso que nós assumimos com Jesus, foi exatamente libertar o máximo de entidades que estão presas a essas crostas. É só para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. É essa a nossa missão. É fazer o possível e o impossível para transferir essas entidades que ainda estão aqui, que não conhecem a lei crística, dessa faixa vibratória para uma outra faixa vibratória, que nós chamamos de doutrinação, né? Desobsessão, cura desobsessiva. O que é cura desobsessiva? Doutrinar, emanar e curar. É isso que é cura desobsessiva, meus irmãos. É a doutrinação dos espíritos. Esse poder imenso, que os senhores não poderão nunca, no plano físico, ter ideia do que é o amanhecer realmente. Há um investimento imenso. Acho que Jesus já fez isso para nos apavorar da responsabilidade que nós temos. Por que fomos escolhidos? E ele só tem a nós, meus irmãos. Muitas entidades da lei negra têm consciência que se chegar até aqui, ele não volta mais. Eles sabem disso. Eles sabem que se chegar até o amanhecer, aqui é o fim da linha para ele. Graças a Deus. Porque são irmãos queridos que precisam do nosso amor, precisam da nossa energia,
precisam da nossa doutrina, da nossa cura. O mundo, para nós, daqui para frente, meus irmãos, vai ficar cada dia mais sério. Procurem se resguardar no seu padrão vibratório. Procurem se resguardar na conduta doutrinária. Procurem resguardar os lares, os familiares. Tenham cuidado. Não abram a guarda. Também não se apavorem com o ano 2000. Porque se fosse fim do mundo, seria em 1984. Nosso 2000 foi no 84. Faz 15 anos que nós já estamos andando. Nós já estamos com 15 anos pé na estrada. Pé na estrada da missão. E a cada dia, nós vamos enfrentar dificuldades maiores. Porque vamos receber força, vamos receber energia. Em contrapartida, as correntes serão cada vez mais pesadas. Meus irmãos, nós não precisamos de força para nós. Cada um de nós, na proporção da sua responsabilidade, do seu compromisso na missão, cada um recebe essas forças. Mas essas forças, meus irmãos, são para ser manipuladas em benefício da lei de auxílio. Porque se ela não for manipulada, ela acaba contigo. Ela te deixa doente, desequilibrado. E N problemas, porque não é sua. Meus irmãos, muitos que estão me ouvindo aqui poderão confirmar quantas vezes nós vimos no dia, na casa grande, na cama, gemendo de dor. Daqui a pouco ela se levantava, se arrumava, gastava às vezes mais de meia hora para chegar da casa grande aqui no templo, dava 4 passos, encostava no ombro do mestre, dava mais 4 passos, encostava numa cerca, dava mais 4 passos, encostava num poste, chegava e sentava ali. Ficava 3, 4, 5, 6 horas sentada ali atendendo pacientes. Quando saía daqui, saía arrastando o chinelinho dela, cheque, 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 boazinha. Se a tia estava fingindo, ela está fingindo, ela estava dando uma de coitadinha, coisa que ela mais temia, que alguém a visse como uma coitadinha. Por que isso? Ela chegou aqui, manipulou toda aquela força, colocou essa força toda em trabalho, em benefício da lei de auxílio, e ela melhorou. E para ela era mais difícil, porque ela era muito doente, o plexo físico dela era frágil, e a força grande, a responsabilidade grande. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então era muito mais difícil, porque o corpo físico não ajudava. Não é nosso caso da maioria, né? Salve Deus. Sistema crístico. Qual a finalidade principal da vinda de Jesus, nosso divino e amado mestre? Jesus fez alguma iniciação na terra? Porque Jesus preferiu que seus discípulos diretos fossem pescadores e não doutores filósofos. A nossa doutrina, a doutrina de Jesus? Vamos lá, mestre. A terra estava numa situação muito difícil, há 2000 anos atrás. Que nós tínhamos, a cada reencarnação, espíritos vinham mais sanguinários, mais ferozes, em busca de maiores conquistas, escravizando povos, países, enfim. Isso pelo lado físico. Pelo lado espiritual, a possessão era muito grande, porque os desencarnados ficavam atuando. Eles não tinham para onde ser levados. Então, era uma atuação, vocês observem, que era no auge do Império Romano, com as coisas que vinham acontecendo, e outros impérios, no Bizântico, e muitos. Pela atuação, era aquela ferocidade. Então Jesus, grandes iniciados nos mundos divinos, nos mundos superiores, programaram um projeto para a Terra, para que fosse possível aliviar essa tensão e, ao mesmo tempo, proporcionar oportunidades de evolução para aqueles que reencarnassem. A grande missão de Jesus, com outras falanges e falanges de espíritos, foi exatamente preparar o sistema crístico.
Muitos vieram antes de Jesus, reencarnaram antes. Outros reencarnaram ao mesmo tempo com Jesus. Os outros nem reencarnaram, mas ajudaram a Jesus nos planos etéricos. Foi quando Jesus, aos 12 anos, você pode observar que o Evangelho não fala de Jesus de 12 a 30 anos, o Evangelho não fala em Jesus. Jesus trabalhou com José, foi carpinteiro, foi não sei o quê, papapá, mas não há nada assim de registro de Jesus. Por quê? Porque José de Arimateia, aos 12 anos, levou Jesus para o Tibete. E Jesus ficou dos 12 aos 30 anos no Tibete, no templo de Lhasa. Esse templo é físico, existe até hoje. É onde Tia foi preparada para uma rã, em Lhasa, no Tibete. Depois veio a China, invadiu, escravizou os tibetanos. Mas os verdadeiros tibetanos, os verdadeiros mantos amarelos, vivem até hoje em cavernas. Há muitas cavernas, muitos túneis, eles vivem até hoje lá. E lá se encontrava uma rã também. Essa é uma outra história. Vamos por aqui, vamos falar de Jesus, salve Deus. Então, Jesus conviveu dos 12 aos 30 anos no Tibete. Jesus fez a iniciação dele no Tibete. Primeiro Dalai, o Divino Dalai e outros que encarnaram antes dele estavam esperando por Jesus no Tibete. Grandes iniciados, espíritos superiores, não quiseram iniciar Jesus, porque eles viam a luminosidade daquela individualidade daquele espírito. Eles eram clarividentes, espíritos de uma força muito grande. É tanto que eles ajudaram Jesus a construir os mundos etéricos. Mas Jesus não aceitou. Eles tiveram que fazer a iniciação de Jesus. Aos 18 anos, Jesus foi iniciado no Tibete. Quando ele saiu do Tibete, que ele voltou às margens do Rio Jordão a trazer a mensagem dos últimos 3 anos, que ele pregou a mensagem do amor, trouxe o Evangelho crístico, os planos etéricos estavam prontos. É tanto que ele aproveitou ectoplasma de uma manada de porcos e passou uma falange terrível de espíritos. Está no Evangelho. Aproveitou a energia de suínos, de porcos. E passou aqueles terríveis espíritos que estavam atuando, inclusive. Então vejam bem, meus irmãos, no mundo espiritual não existem religiões. Existe um sistema chamado sistema crístico. Se desencarna um católico, né, e teve merecimento a chegar ao canal vermelho, com certeza um padre, um mentor, vai se vestir de padre e vai recebê-lo. Lá vai ter uma igreja católica, ele vai ser conduzido até lá e vai ser esclarecido de que lá não tem religião, lá no sistema crístico. E assim outros, sabe Deus. Porque Jesus preferiu, como discípulo, pescadores. Pelo seguinte fator, meus irmãos, porque os pescadores eram homens rudes, não eram letrados, não conheciam a lei judaica, mas tinham a mente livre. E se os senhores acharem que um conselho vale a pena, primeira coisa, abram a mente para essa doutrina. Não façam analogias. Vocês sabem o que é analogia, né? Comparações. Eu li tal, parece que o vale. Isso é igualzinho o vale. Não tem nada igual ao vale. Nem aqui, nem em lugar nenhum desse planeta. Abram a mente dos senhores para essa doutrina. Não tem importância que hoje os senhores possam ouvir uma coisa e isso pode até chocá-los. Isso não é possível. Não tem importância. Daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, você vai achar a pedrinha certinha desse quebra-cabeça e ela vai dar certinho no lugar e você vai se esclarecer. Esqueçam o que vocês aprenderam de outras religiões. Não façam aquela coxa de retalho, cheia de quadradinho de pano, de tudo quanto é tipo, quanto é cor, que vai ser eternamente uma coxa de retalho. Peça uma coxa de linha, daquelas tem o ponto mais difícil, mas façam ponto por ponto, que é essa doutrina. Aqui, meus irmãos, é uma ciência. E muitas vezes, vocês estão recebendo cartas importantes.
Vocês vão ler, não vão entender hoje. Amanhã você lê de novo, você entende mais alguma coisa. Depois de amanhã você lê, você vai entender de novo. Por quê? Porque o seu desenvolvimento está em andamento. O nosso desenvolvimento ele não para. Eu sou desenvolvido. É nada. Todos nós estamos nos desenvolvendo. Todos nós. Muita coisa que eu vi há 20, 25 anos atrás, ainda hoje, está me servindo, que eu estou tentando formar o quebra-cabeça. De vez em quando vem uma pecinha e cai justinho. Por isso. Às vezes passa anos e anos e anos falando aquilo e não entende. Sabe Deus? Procurem deixar. Leiam as cartas. Leiam os livros. Aos pouquinhos, a mente vai abrindo, nós vamos nos esclarecendo. Inconscientemente você vai para o canal Vermelho à Noite, trabalha, volta, não está lembrando de nada, mas o subconsciente está lá funcionando. Né? Sua mente, você lê uma coisa e diz, poxa, é isso. E às vezes você fez aquilo à noite e não está lembrando. Você leu e entendeu. Você está entendendo o que eu quero dizer para vocês? É devagar. Procurem sempre. Não é que nós sejamos contra livros. Pelo contrário. A educação é algo muito importante. Só que, meus irmãos, a nossa formação espiritual, ela vem por vibrações. São energias, elas vêm por vibrações. E para que essas vibrações encontrem acesso em nossa mente, ela precisa estar preparada para isso. Conscientemente. Salve Deus. A nossa doutrina, a doutrina de Jesus, está respondida, não é, mestre? Cura desobsessiva já falamos, né? No decorrer da nossa conversa hoje. Como se processa, nós já falamos. Devemos nos preocupar com a cura física? Do nosso corpo, sim. Devemos. Porque a primeira responsabilidade de um mestre é zelar do seu plexo físico. Porque assim, pode ser uma casa pobrezinha, de adobo, chão batido, morar uma pessoa lá dentro, pobrezinha, né? Roupa toda feita de remendo, daquele remendo feito à mão, assim, agulha, como a gente faz na roça, né? Mas ela pode estar limpinha, não pode? Pode ter uma casa de luxo, torneiras bordadas a ouro, e muita coisa, e ser suja, não pode? E o dono dela também um porcalhão, não pode? Pode. Então, pergunto para vocês, como é que é a alma daquele ricaço? E como é que é a alma daquele que mora naquele barraquinho de adobo? Vocês me respondem? Ficou claro? Espírito evoluído não gosta de sujeira, meus irmãos. Espírito evoluído não gosta de podridão. Espírito evoluído, ele faz tudo. E fará sempre para impressionar bem. E fazer alguém feliz. Independente da situação. Ele incorpora aqui, ele incorpora numa umbanda, ele incorpora numa quimbanda, incorpora debaixo de uma árvore, incorpora em qualquer lugar que dê oportunidade para ele. Porque ele quer levar a mensagem do amor. Então, meus irmãos, a sujeira num médium não pega bem. Nem na indumentária, nem na roupa. Em lugar nenhum. Nem no escudo. Outra coisa. Nós temos por dever cuidar do nosso plexo físico, quanto à aparência, para impressionar bem. Não estou falando de riqueza, falando da aparência. Nós temos por dever curá-lo, se for preciso, ir no médico, fazer exame. É obrigação, porque do corpo físico cuida a medicina. Tem a bênção de Deus, tem a assistência dos mentores para cuidar do nosso plexo físico. Da alma, nós cuidamos aqui. Estão entendendo, Jaguares? É obrigação. Meus irmãos, se vocês tivessem oportunidade de ver tia quando ela acordava, pelo seu estado de saúde, ela ficou quase 3 anos presa a um balão de oxigênio com a cordinha andando. Primeira coisa que ela fazia, ela ia para um banheiro para se pintar. Para que ninguém percebesse o estado real que ela se encontrava. O dia que tinha pintar cabelo, aqui deve ter guaninfa ouvindo isso aí, real. Era um cerimonial na Casa Grande, era um foda nada, porque ninguém entrava ali. Aquele dia era feriado na Casa Grande. Para impressionar, meus irmãos.
para que ninguém ficasse com pena, se ninguém olhar, ela com pena. E nós queremos negociar com o Pai Seta Branca. Pai Seta Branca, eu trabalho, vou devolver o escudo porque eu quero isso, não ganho. Isso não existe. Pai Seta Branca não vai materializar nunca para ninguém. Ele pode te dar uma intuição, pode te ajudar, os mentores te ajudarem. Mas não queira negociar a tua energia, o teu ectoplasma, que Deus te deu a troco de vida material, gente. Ou a troco de vida sentimental. Eu tenho visto muitos médios se perdendo aqui, porque estão confundindo as coisas. Estão misturando amor com doutrina, negócio com doutrina. Vocês acham que uma entidade vai se sujeitar a doutrina dessa? Nunca, meus irmãos. Ele já te deixou há muito tempo. Porque nós temos mais precioso aqui, meus irmãos. É o ectoplasma que nós emitimos. E esse, meus irmãos, não há ouro no mundo que compre. Ele não tem preço, porque ele é divino, ele veio de Deus. E ele veio para fazer algo que ouro nenhum do planeta também faz. Ajudar a curar os espíritos doentes. Salve Deus. Devemos indicar medicamentos, suspender medicamentos, substituir medicamentos? Não. Nós não somos médicos. Não somos raizeiros. Não somos charlatões. A nossa ciência é a cura dos obsessivos, eu já falei para vocês. O que acontece de uma pessoa sarar aqui, andar, deixar de muleta, sair de uma cama e caminhar, esse problema para nós não interessa, esse é mérito dele. Com os mentores dele, com os bônus dele, interessa. A nossa função aqui é a cura dos espíritos. Chega uma pessoa, se ele tem mérito, se foi afastado daquela entidade que prejudicava, tá vendo? Ele sarou, graças a Deus. Não fomos nós que curamos. A entidade, agora fomos os mentores. Nós estamos aqui, nos colocando à mercê dos mentores, para a manipulação precisa da força do jaguar, da força vital. É isso, meus irmãos. Salve Deus. Um paciente pode ser tratado simultaneamente no vale e no hospital? O que vocês acham? Pode, claro que pode. E é o correto. O hospital cuida da carcaça, não é aqui do outro lado. As pessoas alcançam curas físicas no vale? Claro que alcançam. E por que em muitos casos não conseguem? Quem que me responderia? Hein? Nós falamos tanto sobre isso hoje, meus irmãos. É a lei de causa e efeito. Vejam bem, vou contar outra historiazinha para vocês. Chegou um jovem aqui, numa cadeira de rodas, e todo mundo se comoveu com o jovem. Na quarta-feira, trabalho oficial. Ele era um camarada elegante, tinha uma aura bonita, né? Todo mundo ficou com pena daquele jovem, né? Inclusive o mestre Veronildo, não sei se ele está aqui hoje, ele empurrando o carrinho, né? Ele está no carrinho de roda. Aí, ele que mostrou, aqui no Castelo do Cochiche, aqui, jantar aqui. E ela veio de lá, aí o jovem chegou aqui assim, ela olhou para ele e disse: meu filho, você já foi para a cura? Ele disse: não. Veronildo, você não vai para a cura? Ele disse: não, tia, não mandaram. Então, meu filho, leva para a cura. Aí Veronildo foi empurrando o carrinho. Daí lá para frente, a tia daqui gritou: ô Veronildo, vem cá. Traz o moço aqui. É mesmo? Aí, Veronildo chegou. Diz: ô meu filho, você não precisa passar na cura hoje não, meu filho. Precisa não, você está tão bonito, os pretos velhos lá para não. E tem aquela cerquinha de macaco que ela costumava fazer. E adulou muito. O macaquinho atravessou a cerquinha e foi embora. Aí nós fomos jantar. Digo: o que houve? O que saiu ali, né? Eu vi que tinha alguma coisa errada. Disse: olha, eu quando falei que para mandar para cura, uma entidade levantou no som e disse: Neiva, olha o que você está fazendo. Você vai ser responsável por isso. E ela viu o quadro do rapaz. O rapaz reencarnou, pediu a bênção de Deus para pagar uma dívida. Ele estava com 1 ilítrio, só tinha 1 ilítrio. É só aquele a bênção na terra. E aquele ilítrio, beijou, pegou ele na espinha, tá vendo? E ele foi para a cadeira de roda. Era dívida, espinha, é o que ele pediu a Deus e o que estava acontecendo. Ele estava pegando o que devia, e aquela entidade que estava havia uma ilítrio naquela.
ainda estava cobrando o que tinha direito. O que poderia acontecer? Ele ia para a cura e aquele dito ser libertado. E o jovem não tinha pago a dívida. Ele não ia ter o que fazer mais na Terra, ia desencarnar. Ia perder a encarnação, porque o espírito também não ia se evoluir. Ele não tinha cobrado ainda o que ele tinha o direito. Evoluir. Então, aprenda uma coisa. Nunca. Vocês querem ajudar alguém? Ah, meu mestre, passa-me nos tronos. Quantas pessoas que eu mando aqui, às vezes, um trabalho oficial aqui. Mestre presidente, faça um trabalho especial fulano de tal. 3 tronos vermelhos, seguir a orientação dos pretos velhos. Por quê? Eu não sou clarividente. 3 tronos, eu sei lá o que ele precisa mais. Lá os pretos velhos que assumam a responsabilidade. 3 tronos, né? Eles que sabem para onde ele precisa passar. Não vamos interferir nas pessoas. Vamos deixar quem de direito, quem tem condições de resolver. Porque nós podemos uma hora nos dar mal, achando que estamos ajudando, e na realidade nós estamos atrapalhando e muito. Achando que a vida espiritual, meus irmãos, é muito complexa. De armadilhas. Sabe Deus. Irmão, vamos para a hora que nós falarmos sobre o assunto, tá, mestre? Irmão, o quê? Olha, eu acho que há, né, mestre? Não, o que você acha? Como o preto velho também não pode prender ninguém, né? Tem esse lado também. Ele não pode entrar no livre-arbítrio do médium, ele pode sugerir, dar a entender, mas prender não. Bom, nós vamos ler essa carta. Vamos ler essa carta profunda, Jaguares. Vamos ler essa carta. E os senhores, aos pouquinhos, no decorrer do curso, vamos fazendo uma pergunta aqui sobre ela, tá? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, lá para frente a gente responde. O seu filho Jaguar, salve Deus. Sabemos que estamos vivendo o 5º ciclo da Terra e que já atravessamos as escabrosidades dos carreiros que clamamos na prece de Cáritas. Filhos, chegamos e vivemos. Não fomos nós que nos antecipamos, mas somos responsáveis por termos chegado e assumido essa jornada. Sim, vivemos o ciclo, período, o que quer dizer que a Terra já passou a era pura. Período. Há algum tempo atrás, ela atingira a sua expressão de matéria física mais baixa, algo mais densa. Ela atingir à frente, ela irá fluir o mais baixo de transmutação, tornando-se vezes mais efêmera e altamente poderosa, até que estejam terminados os seus 7 períodos de existência física. Gradualmente a Terra desprende seus invólucros, desde quando a lógica, a razão e a fé. Sinal este de que a evolução se alerta em nós. Sim, filhos, fala-se de um elo entre o céu e a terra. Nesta era, do 5º ciclo, no homem, a visão dos olhos físicos ainda não alcançou a vida etérea. Porém, suas mentes já se encontram e somente não se ama quem recusa o amor em Cristo Jesus. Sim, quem não tem força para enfrentar a verdade de Deus Todo-Poderoso. Não devemos esperar por essa visão pelos nossos olhos físicos. Se os mundos se encontram, vivemos juntos. Não devemos esperar em meus olhos de clarividente, em Cristo Jesus. Vejo os 2 planos simultaneamente. Porém, como sabem, fico imobilizada. A Terra é uma obra de Deus. É uma obra divina. Com os seus sábios nessa evolução física atual. Mas, que seria com os físicos? Enfim, o que seria dessa ordem perfeita, com a atuação de 1000 planos em involução? Seus espíritos já atuam pela mente, pelos compromissos, reprovações dos que já estão em outros planos. Então o físico não teria capacidade.
Como estamos de realizações tão construtivas e seguras, não precisamos ir tão longe. Vamos aos maias e outras pequenas civilizações. Vamos apenas cuidar do que temos. O que temos, os mundos em Cristo Jesus, em nossas mentes, na lógica dessa doutrina. Sucessivas ondas de civilizações se espalharam por toda a Terra. Depois a história se dividiu em duas partes com a chegada de Jesus Cristo. Sim, filhos, Jesus simplificou o homem, que até então era um pouco Deus, um pouco animal. Às vezes civilizado, às vezes selvagem. Sim, filhos, uma vez que a nossa Terra estava estabelecida no plano físico, sua vida foi dividida em 7 grandes períodos. Durante esses períodos, a vida se desenvolve sobre esses grandes continentes. 7 grandes raízes do reino animal vegetal, ficando provado que o próprio ser humano constitui as próprias células mentais desse planeta. Na medida em que se evolui, reencarna sempre num estágio de desenvolvimento sempre mais elevado. Na realidade, o cérebro é apenas o painel da distribuição entre os corpos mental e físico, que é o reino central do centro nervoso. Os 3 reinos do microcosmo universal. 3 eixos magnéticos, 3 estações, 3 poderes. Sim, a mente é feita de células construídas na matéria do plano mental. Sim, forma então um corpo mental cuja superfície se expande além da periferia do corpo físico. Conforme vimos na carta que nos explica que na vida absoluta do espaço existem todas as formas que constituem o organismo humano. Sim, filho, o nosso espírito planetário possui um corpo físico. A Terra, cujo metabolismo é amplamente dividido, a ação mineral, cujos movimentos são provocados pela ação da força elétrica, que percorre do mesmo modo que nos nossos. A Terra é um ser vivo porque vive sob a ação da reação do mineral, que constitui seus 3 eixos. Palpita o seu desenvolvimento. Jesus formou o grande continente que se fez nos 7. Poderoso Espírito, diante do trono, o Espírito de Deus Todo-Poderoso e humano. Jesus condensou as 7 raças em 7 planos dito evolução. Verdade, Jesus separou os seus mundos em espécies, fazendo sentir as suas diferenças, e assim a Terra se divide em 2 corpos. Sim, este é o segredo da grande obra de Jesus na luz astral, por emissão soberana, que é o grande Deus que significa o ser antes do ser. A razão é a ciência que demonstra toda a existência harmoniosa e a hierarquia, a maior e mais santa de todo esse universo. Esta grandeza incomparável que fez Jesus descer para operar os 3 substâncias necessárias para que a Terra entrasse na faixa de transmutação celestial. Então, somente agora, a obra foi efetivada conforme o seu princípio reproduzido. Sim, filho, somente agora começamos nós, outros, a sentir os efeitos da obra crística. O 5º ciclo se faz o amanhecer, e sem crepúsculo, esperamos por mais 2 ciclos finais. O homem é, portanto, um microcosmo matéria, força, corpo e função. E como a Terra tem espírito, corpo e função, os seres orgânicos atuam no centro atmosférico da função matéria, onde se agasalham os seres orgânicos dos centros nervosos. Os animais são seres organizados pela Terra. Conforme Jesus vai evoluindo a Terra, vão terminando também as animalidades. Já estamos, em nosso atual estado, na existência material perfeita. Se Jesus nos conseguiu o 5º ciclo, devemos estar alertas, porque não sabemos quando chegará o 7º. Sim, a Terra já conta o seu 2º tempo. Em Cristo Jesus, Tia Neiva. Salve Deus.
Essas reportagens, vocês anexem aquele primeiro, né? Que ela faz parte do primeiro roteiro, para vocês lerem, acompanharem, né? Salve Deus. Bom, meus irmãos, vamos nos preparar agora para a nossa indução cabalística. Salve Deus.